Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Jaime para mais uma aulinha de ciências. E o nosso tema da nossa aula de hoje vai ser sobre as camadas da Terra e seus elementos. Mas antes de a gente começar a nossa aula, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho para as próximas aulas, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, a Terra ela é dividida, tá, internamente por camadas. Então, o que acontece? Basicamente, nós temos três camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Porém, algumas delas podem ser subdivididas, beleza? Então, nós temos primeiramente aí a crosta, que é também chamada de litosfera, que é a camada mais externa da Terra. É a camada onde a gente vive. Temos o manto externo, que está logo abaixo da crosta terrestre. Temos o manto interno, que é a parte que envolve o núcleo, formado principalmente por silicato de magnésio e ferro, e é pastoso. E nós vamos ter também o núcleo, que também é subdividido em duas partes. O núcleo externo, formado principalmente por ferro derretido, e o núcleo interno, formado por ferro sólido. Então vamos ver mais a fundo as características dessas subdivisões. Bom, começando no núcleo. O centro da Terra é de ferro, ou seja, o núcleo é a porção mais central no nosso planeta. Ele tem cerca de 3.400 km de espessura. Possui duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é um imenso cristal de ferro sólido. O núcleo externo é líquido, pois é formado de ferro derretido. Então, o que acontece? O centro da Terra, o núcleo, a parte interna do núcleo, ela é sólida, ela é de ferro sólido. E em volta desse núcleo tem o ferro líquido. E essa formação deles vai ser muito importante para a Terra, para formar um centro gravitacional na Terra que vai ser muito importante para a gente. Beleza? O núcleo interno tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius e está imerso no núcleo externo. Acredita-se que o núcleo interno gira no mesmo sentido e um pouco mais rápido do que a Terra. Então, o núcleo interno é bem quente também. Beleza? 6.000 graus. Ah, professor, como é que eles sabem disso? Alguém foi lá? Não. Lógico que ninguém chegou aí tão profundamente assim. Não tem como. Mas a partir de sondas que são enviadas perfurando a Terra, eles conseguem estimar o que se tem logo abaixo. A partir de fenômenos na natureza, eles conseguem estimar o que tem lá no centro da Terra. E o manto? Bom, o manto ele é pastoso, fervente e em constante movimento. Envolvendo o núcleo, existe uma grossa camada pastosa com cerca de 2.900 km de espessura. Ou seja, o manto também é grande, 2.900 quilômetros de espessura. Beleza? Então, o manto terrestre é formado pelo magma, uma mistura fervente principalmente de silicato de magnésio e ferro. O magma, gente, para quem não está semelhando o nome, é a lava dos vulcões, das erupções. Beleza? O manto tem temperatura aproximada de 3.500 graus Celsius. O magma e o núcleo externo estão em constante movimento. Isso acontece porque o calor do núcleo interno, que é sólido, se propaga para o núcleo externo, que é líquido, e para o magma pastoso, criando movimentos de subida e descida dessas partes líquida e pastosa. Então ele vai estar sempre em movimento. E mais para frente, em uma outra aula, nós vamos ver como é que esse magma ele sai na erupção dos vulcões. E a crosta? A crosta é a camada superficial e também a mais fina
é uma casquinha somente, né? A crosta terrestre começa logo acima do manto e também é chamada de litosfera. A espessura da crosta terrestre, ó, olha só, vai entre 10 e 70 quilômetros. Nossa, 70 quilômetros, professor? Você falou que era só uma casquinha? Sim, porque vocês viram o tamanho das outras lá, 4.000, 6.000 quilômetros, né? Então, bem fundo. E esse aqui só tem de 10 a 70 quilômetros. Lembrando que para atingir o ponto mais profundo da Terra, teríamos que imaginar um percurso de 6.370 quilômetros. Você pode concluir que a crosta terrestre não passa de uma delicada casca externa. Os principais elementos químicos que formam a crosta são o oxigênio, o silício e o alumínio, em menores proporções. A crosta também contém ferro, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, enxofre, entre outros. A crosta terrestre ela vai ter 3 camadas: a rocha matriz, subsolo e solo. Então, nós temos o solo, é a camada em que se desenvolvem os vegetais, podendo ou não ser rico em substâncias nutritivas à vida e às plantas. Então, o solo é essa camada mais superficial, essa camada onde a gente vive. Então, o subsolo é pobre em substâncias nutritivas, nele pode ser encontradas reservas de minério, como por exemplo o ferro. Então, lá no subsolo, que é bem abaixo, é onde a gente vai poder encontrar algumas reservas de minério. É onde o pessoal vai lá e faz as minas para poder encontrar minério. Não só ferro, como outros minérios mais raros, mas principalmente o ferro. E a rocha matriz? O que é a rocha matriz? A rocha matriz é parte da rocha que deu origem ao subsolo e solo. Nós vamos ver mais para frente, quando nós formos estudar os tipos de rocha, nós vamos ver que todo o solo ele é originário de uma rocha. Então tudo a princípio era uma grande rocha que foi se fragmentando até formar o solo. Se você observar no desenho, cada vez que vai mais para baixo, a rocha, o tamanho das pedras fica maior, fica mais compacto. E para cima já é mais granulado, ou seja, o solo já é mais fino, porque foi a rocha que foi destruída por várias ações, tanto de raízes de plantas como luz do sol, chuva, vento. Tudo isso vai alterou a rocha matriz. Lá no passado a rocha matriz ia até em cima, era só rocha. Alterou a rocha matriz para formar o solo e o subsolo. Bom, a rocha matriz é a camada mais inferior da crosta. A rocha matriz ou rocha-mãe se formou com base no resfriamento da parte mais superficial do manto. É a rocha matriz que originou as outras 2 camadas acima dela, o subsolo e o solo. É o que eu acabei de falar. A rocha matriz ela é um resfriamento do manto, ou seja, um resfriamento do magma. Então a rocha ela vem do resfriamento da lava de vulcão, beleza? Que na verdade ali não é nem a lava do vulcão, é a lava do manto mesmo. Subsolo é a camada que fica entre a rocha matriz e o solo. Contém fragmentos de rocha originados da rocha matriz. O subsolo fornece ao homem muitos recursos naturais, como carvão, o petróleo e vários tipos de minério. Minério de ferro, de alumínio, cobre, prata e vários outros, como eu falei. E o solo? O solo é a camada mais fina da crosta terrestre. Fica na superfície externa da crosta. O solo se formou com base na desintegração de fragmentos das rochas do subsolo. Então, como eu falei, a rocha matriz ela se fragmentou, gerou o subsolo
no subsolo tem pedaços dessa rocha menores e essas rochas menores foram fragmentadas, gerando o solo. É essa fina camada que garante o desenvolvimento das plantas, como veremos mais adiante. Beleza? Então é essa camada de solo que vai ter nutrientes de organismos mortos que morreram ali e nutriram o solo, como também outras plantas, que nós vamos poder plantar nessa região. É lógico que tem alguns tipos de solo que são solos pobres em nutrientes, tá? São solos que não é possível você plantar nada, não é possível nascer em uma planta porque eles são pobres em nutrientes ou também por ser um tipo de solo muito arenoso, onde as raízes não conseguem se penetrar, tá? E é isso aí, galera. Por hoje é só isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Então fiquem ligadinhos para as próximas aulas. Valeu, galera. Fui!